Isso, Samuel. Venha, quem puder. Eu sei que tem gente que não gosta, então tá tudo bem. Se puder, né, Raquel? Venha mais pertinho, que a gente fica meio sozinho aqui. Gente, ainda falta uns minutinhos, porque a gente começa às 10h30. 10h25. Hoje acabou o culto um pouquinho mais cedo, né? Então é isso. Queria pedir uma coisa para vocês. Vamos começar hoje com uma oração. Nós vamos orar pelos doentes da nossa igreja. Tem bastante gente doente. Essa semana, 2 pessoas próximas, de certa forma, da gente, né? Mais próximas, pelo menos foram só 2 que eu vi ali no Orar Sem Cessar, que é a Dona Maria, a mãe do Jonas, faleceu, né? E também o Sérgio, que vinha aqui. Vocês conhecem o Sérgio, né? Aquele senhor que vinha numa cadeira, ele tinha um problema muito sério de diabetes, perdeu o pé por conta da diabetes e teve outras complicações. Então, orar pela família dessas pessoas, que é difícil você perder um ente querido. Além disso, nós tivemos 2 cirurgias aqui do pessoal da igreja. Foi a Beth Barney e o Alan Caster. E uma internação, que é o pastor Bard, que está internado. Então, foi uma semana agitada, né? A Beth está maravilhosa, graças a Deus, está bem. A gente leva um susto porque ela foi para UTI, mas ela foi para UTI porque eu não sei se vocês lembram, em 2011 ela teve. Então é perigoso ter muito cuidado com quem opera e por isso. Mas ela está ótima, graças a Deus, está recuperando bem. E o Alan Caster ainda precisa de muitos cuidados. Falei com a Renata, contei lá no grupo. Ela pediu para agradecer quem manda mensagem. Ela não responde a todos, porque ela estava me explicando, eu nem sabia disso, que hoje em dia na UTI é das 9 da manhã às 9 da noite. Você pode ficar lá, mas não pode ficar com o celular. Então a Renata, ela fica com ele o tempo todo. Então é bem difícil. E ela não pode ficar com o celular para responder todo mundo. Então ela disse assim, tem muita gente que manda mensagem, está do lado errado, gente, por isso. Tem muita gente que manda mensagem, inclusive para o Alan Caster, mas ele não fica com o celular mesmo. E ela demora para responder porque ela não fica com o celular lá dentro. Outra coisa, ela disse que ele está bem, mas ele está com... deu alguma água no estômago, coisa assim, então ele precisou colocar uma sonda. Então não está podendo falar muito, porque a sonda vai para o nariz, né? Então, ele tá estável, mas a gente precisa orar muito pela recuperação dele. Pastor Barnett, falei com a Janine, está bem, mas também durante a semana ele estava com um pouco de fraqueza, estava fazendo alguns exames e vai ficar ainda, pelo menos no começo da semana, ele tem outro exame para fazer. Então, temos vários, fora os outros, né? Tem muito, uma lista enorme. Então, eu queria fazer um minuto de silêncio aqui para a gente orar. Vamos orar pelos nossos irmãos na Palestina e nossos irmãos em Israel, porque nós temos irmãos dos 2 lados. E nem vamos discutir política aqui, mas precisamos orar. A salvação do mundo é a oração. Não é a discussão, é a oração. Foi horrível o que aconteceu, seja de que lado for. Tem gente sofrendo na Palestina, tem gente sofrendo em Israel, tem irmão crente na Palestina, tem irmão crente em Israel. Enfim, a gente precisa orar pelos 2 lados, para a salvação de todos. Vamos orar porque é um horror. Eu fiquei mal essa semana com essa história. Vocês não ficaram? Pode imaginar, eu só ficava olhando para o Afonso e falando, nós estamos bem. Afonso, nós estamos bem. Tudo que acontece parece pouco perto do que tem acontecido ao nosso redor, não é verdade? Deu no jornal. Lá na Andrômeda, ela 56 anos e ela estava de bicicleta e foi atropelada por um motociclista. E a família está muito triste. Como que é o nome? É Zilda o nome dela. Zilda. E olhar pela família, né? Pela família dela. Tá muito triste. Eu queria que você, obrigada. Queria que vocês, a gente vai fazer 1 minuto, pelo menos, de oração silenciosa por um desses motivos, ou por mais alguém que Deus colocar no seu coração que você lembrou que está passando por uma dificuldade. Se eu lembre da família da Zilda, família do Jonas, né? Família do Sérgio, a pastor Barnett, Alan Caster, Beth,
Barnett e tantos outros da nossa igreja que estão doentes. Eu nem consigo falar a lista inteira. Mas se você lembrar de algum deles, tirar esse tempo de oração. Amém? Eu encerro depois com uma oração pela nossa alma, tá? Senhor, nós te somos gratos, Pai, pela vida. Somos gratos porque temos a disposição de estarmos aqui em paz. Estamos em paz, Senhor, e somos gratos por isso. Mas tem tantos que não estão, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ser muito presente, Senhor Deus, para as pessoas que estão passando por tantas dificuldades, seja no meio de uma guerra, seja, Senhor Deus, num hospital, seja, Senhor Deus, porque perdeu um ente querido. Senhor, traz o seu consolo que excede todo entendimento. Senhor, é só pelo Senhor que nós temos a alegria de viver, Senhor. Porque o Senhor é o único, é a nossa toda alegria, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor console o coração de quem está passando por momentos tão mais difíceis que nós. O Senhor traga paz, o Senhor traga direção para as pessoas que precisam. Fica perto, Senhor, faça sentir a tua presença daqueles que estão no hospital agora e aqueles que estão se recuperando em casa, tantos doentes que temos na nossa igreja, daqueles que perderam, a família da Zilda, a família do Sérgio, a família do Jonas. Senhor, consola essas pessoas, traz salvação para esses lares, Senhor. Abençoa a nossa aula, abençoa as crianças, Senhor, esse dia das crianças, que elas possam, todas da nossa igreja, verem em nós exemplos para que elas sejam do Senhor. Abençoa também o evento que elas estão tendo lá em cima, que o seu nome seja glorificado neles, Senhor. Abençoa os professores, que a gente tira essa data para comemorar. Fortalece os professores da nossa igreja, Senhor Deus. Ajuda eles, Senhor Deus, que eles sejam inspirados de fato pelo Espírito Santo de Deus, que não se desanimem e que fiquem firmes nessa tarefa difícil que é ensinar. Nós te agradecemos por tudo, abençoa a nossa aula, que o Senhor se agrade dela, que o Senhor seja glorificado nela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre, eles vão colocar aqui, a visão cristã da criança. Mas daqui a pouco eles colocam. A gente vai estudar hoje, gente. A gente sabe que a gente comemora o Dia das Crianças, não é verdade? Comemoramos, sim ou não? E tem uma coisa interessante no Dia das Crianças, é que todo mundo foi... Quem são os únicos que não foram crianças? Adão e Eva. Eles não nasceram crianças. Eles já nasceram com tamanho, sei lá que idade eles tinham, mas eles não eram crianças, né? Não é interessante isso? Você pensar que eles não eram crianças? Como será que eles agiram com as crianças quando eles tiveram as primeiras crianças? Como é que a Eva sabia dar mamar? Instinto, né? Como que ela sabia dar mamar? Como será que ela fez para cair o umbigo? Já imaginou? Você já parou para pensar nas primeiras criancinhas que existiam? É muito interessante a gente pensar que não houve crianças, as crianças só houveram depois de Adão e Eva. E todo mundo foi criança. Todo mundo passou por essa fase. Então,
uma coisa que a gente tem conhecimento, certo? Mas o que será que a Bíblia fala sobre a criança? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1, 26. Lá em Gênesis, será que é 1 e 26 mesmo? Lá, no começo, quando Deus cria o homem e a mulher, a gente aprende uma coisa interessante. É Gênesis 1, 26 mesmo. A Bíblia fala que quando Deus faz o ser humano, ele fala assim, ó, façamos o homem, o ser humano, né, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, uma coisa que nós sabemos da criança e de nós mesmos é que nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, toda criança, eu e você, somos imagem e semelhança de Deus. Todo mundo concorda? Mas tem uma outra coisa que a Bíblia fala sobre a criança também, ó. Romanos 3, 23. Quem sabe de cor? Isso. Falar do pecado também, ó. 3, 23. Diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está querendo dizer que são todos, inclusive as crianças. Então a gente entende duas coisas. Primeiro, que ela é imagem e semelhança de Deus, mas que ela também carece da glória de Deus. Isso significa o quê? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então eu sou pecador. Isso quer dizer que aquela criancinha linda que você vê, né, que a Ana Paula Valadão canta, quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, não tem como, né? Você olha uma criança, dá vontade de... É muito legal. Mas aquele bebezinho carece da redenção de Deus. Todos pecaram, todos carecem. E isso é interessante porque tem pessoas que falam assim, não, a criança ela faz aquilo, mas ela não é pecadora. Ela é. Ela pode não ter cometido pecado ainda, mas se você alimentar ela, ela crescer, um pouquinho maior, ela vai pecar. E uma outra coisa, a criança ela tem o DNA do pecado. Por isso que fala que em pecado concebeu a minha mãe. Filho de pecador é pecadorzinho. Aí o pessoal fala, mas filho de crente é crentinho? Não. Por que não é? Porque a pessoa só é crente quando ela recebe Jesus. Então, o filho de crente tem uma possibilidade grande, e nós queremos que eles também sejam cristãos. Que eles sejam alguém que confessa o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas não necessariamente, não vai ser por ser filho. Ele vai ter que passar pelo processo de conversão que todo mundo passa. Agora, o filho do pecador é pecadorzinho. O crente continua sendo pecador? Sim, mas justificado. Por isso que o filho dele nasce pecador. E se Deus quiser, vai ser justificado. O chuchu da Turma do Print, eu sempre conto essa história, ele fala uma coisa interessante. Quem já ouviu essa história? Eu fico repetitivo. A Eliane, eu vou contar de novo, Eliane, você fala. Porque eu sempre conto, porque eu gosto dessa ilustração. E foi o Alberto Turma do Print deu. Ele falou, como é que a gente vê que a criança em pecado me concebeu a minha mãe? E ele veio aqui na nossa igreja uma vez, pôs um palco, contou a história de Adão e Eva, e em um certo momento a mulher dele era a serpente, eu acho, não era nem a Eva. E aí uma hora ele fala assim, quando ele vai falar que a Eva comeu do fruto, ele para tudo e fala, olha para as crianças da nossa igreja, para os adultos que estavam aqui, e isso me marcou muito. Ele falou assim, que a mãe dele teve um cachorrinho, agora vocês vão lembrar, deu cria, não lembram? Que a mãe dele deu cria, e ele conta a história da mãe, que a mãe deu cria. Pode passar primeiro. Que a mãe deu cria, a mãe não, o cachorro da mãe deu cria, e teve vários cachorrinhos e tal. Só que ele conta assim, ela deu cria, e nasceram, o cachorrinho, a cadelinha estava prenha, e ela deu vários gatinhos. Quando ele fala isso, o que todo mundo fala? Não é gatinho, é cachorro. É engraçado que os adultos ficam quietos, assim, mas as crianças é automático. Aí ele fala, não, vocês não conhecem o cachorrinho, a cadelinha da minha mãe, como é que vocês sabem que não é gatinho? E aí, com aquele jeito didático dele, ele fala, não, por que não pode? Porque de cachorro nasce cachorrinho, de gato, gatinho, de passarinho, pássaro, passarinho. E aí ele vai, peixe, peixinho.
até que ele fala assim, e de pecador, o que nasce? Pecadorzinho, todos gritam. E aí ele fala, é porque a constituição da pessoa, o que ela é, ser humano, depois do pecado, ele contaminou toda a terra. Aí ele leu Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Ou seja, a criança nasce no pecado. Ela vai pecar. Ela tem a característica de pecadora, porque ela é filha de pecador. Ela já pecou? Não, mas ela vai pecar. Então, ela carece de Deus. Outra coisa, Salmo 139, gente, esse Salmo 139, 15 a 16, quem está com a versão aí NTLH? Tem alguém com a versão NTLH? O Salmo 139, 15 e 16? Tem? Ah, amor, leva lá no fundo, do lado do último banco. O Jeter tem. É o Jeter mesmo, né? Porque eu não estou enxergando direito. Olha só, ele vai ler na versão NTLH. Para mim é um dos salmos mais bonitos. São 139, 15 a 16. Pode ler. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Não é fantástico que lá, quando seus ossinhos estavam sendo formados, Deus já conhecia? Princípio interessante aí, não é? Para quem ainda defende aborto. Não é verdade? Ele está dizendo que o próprio Senhor viam quando ia sendo formado. E aí tem uma característica muito interessante. Cada um possui um valor. Para cada pessoa, Deus tem um plano. Porque a Bíblia fala que já estava escrito quando eu nem tinha saído da barriga da minha mãe. Então, Deus já tinha planejado, determinado. A palavra aqui é escrito e determinado. Ou seja, Deus tem um plano para cada criança e para cada um de nós. Isso não é interessante? Vocês sabem como que... E é muito individual. Porque ele está dizendo assim, ó, quando meus ossos foram formados e foi escrito, a história de todo mundo é igual? Não é igual, porque Deus escreveu uma história para cada um. Que capacidade o Senhor tem? Você já parou para pensar quantas pessoas já nasceram? Quantas ainda vão nascer? E Ele tem todos os dias escritos num livro? Você sabe por que a gente tem a impressão digital? Vocês sabiam que a impressão digital, ela faz com que você seja único. Então, aqui, quando ele está dizendo que os ossos estão sendo formados, ele está falando da sua impressão digital. Ele está dizendo, você é único. Você é único. Eu fiz você único, tenho um plano único para você. Pode ser parecido com o do outro, mas o seu é único. Sabe por quê? Vocês sabiam que a impressão digital, sabe como é formado no corpo, no nosso, quando a gente estava na barriga da nossa mãe? A forma que a gente mexeu na barriga, de acordo com o líquido amniótico, chama da barriga, quando a nossa pele ainda era extremamente sensível, as voltas que a gente deu, o jeito que a gente mexeu, tem gente que mexeu mais, eu acho, tem gente que ficou quietinho, tem mãe que foi mais agitada, tem mãe que ficou quietinha. A verdade é que nenhuma mãe mexeu igual, nenhum filho mexeu igual. Por que eu sei disso? Porque as nossas digitais, elas são feitas no momento que a criança está numa certa faixa de tempo, que ela está na barriga da mãe, e aquela pele sensível das mãos, ela é moldada pelo líquido amniótico. Por isso que ninguém tem a digital igual. É impossível você ter se mexido e ter tido a mesma, mesmo que você seja irmão. E que a mãe tenha se comportado da mesma forma, é impossível. Mesmo que seja gêmeos, cada um se movimentou de uma forma. Univitelinos, idênticos. A digital não é. Isso faz com que a gente perceba que o nosso valor, o valor de uma criança, é imenso para Deus. Para Deus. Outra coisa interessante sobre que a Bíblia fala sobre a criança, ela precisa de amor, proteção e aceitação. Isaías 49:15 é um dos versículos que me chama mais. Uma vez eu li esse versículo, estava em São Sebastião. E a gente tem as dores na alma. A gente não tem umas dorzinhas na alma que é só Deus que cura? E esse versículo mexeu muito comigo e mexe até hoje. Quando eu falar dele, eu tenho vontade de chorar porque ele é tão bonito.
ele fala assim, ó. 49:15. Ele fala assim, ó. Acharam? 49:15, Isaías 49:15, ele fala assim: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Você acha que isso é possível? É possível. Tem mães que esquecem do filho. Tem mães que matam o filho dentro do ventre, não é? Tem mães que se esquecem dos filhos. Ela está dizendo que tem uma mãe que esqueceu o filho dormindo no banco. A Di conta que quando ela era pequenininha, sabe aqui perto da secretaria? Que a Di é nosso patrimônio histórico, né, gente? A Di estava aqui e a mãe dela vinha com um carrinho de boi, botava as crianças e os vizinhos tudo no carrinho de boi, isso ela me contou. E um dia, acho que demoraram para sair, ela deitou ali, que ela estava cansadinha. E era um monte de criança para a mãe cuidar, mais um monte de vizinho. A mãe foi embora com o carrinho de boi e ela ficou deitada, a menininha do templo, deitada ali. A mãe voltou e pegou ela, porque ela estava dormindo. Esquece. Mas sabe o que diz o versículo? Mas, ainda que esta, ou seja, a mãe, viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus não esquece. Ele está dizendo que a criança precisa de proteção, a criança precisa de aceitação. Mas mesmo que a gente veja histórias como a gente tem visto essa semana, né? No caso não são as mães, mas mesmo que a gente veja histórias horríveis, Deus entende, nos protege e tem um plano para nós e nos aceita. Isso é muito importante. Não é só comparando. Eu fico imaginando como que uma criança de um orfanato, quando a gente vai pregar para ela e dizer que Jesus, que Deus é o nosso Pai, a conexão que ela faz na cabeça. Já pararam para pensar? Porque a visão de pai que ela tem é ruim ou nenhuma. É aquele que abandona, aquele que não está presente. Mas nós apresentamos para ela um pai, que é Deus, que mesmo que a mãe abandone, ele não deixa a criança, ele não esquece dela. É desse pai que nós estamos falando para a criança. Outra coisa importante, pode passar. Então, qual que é o papel nosso de igreja? Porque aqui eu não estou falando para quem é mãe, eu não sou mãe, né? Pode pegar. Mas não estou falando só para quem é mãe, eu estou falando para a igreja. Qual é o papel da igreja, então, para essas crianças? Sabe essas crianças que estão lá? Eu estou achando até elas quietas, elas vão começar a fazer muito barulho. Não tem problema. Qual que é o papel da igreja com essas crianças? Você que é mãe aqui e você que não é mãe, mas você é tia, você está nessa igreja. Qual o papel? Seu filho já cresceu, você tem ou não neto, não importa. Qual o papel seu como igreja? Primeira coisa, não é ter simplesmente um plano para instruir a criança. Deve ter. Tem que ter um planejamento. Mas isso não é o papel apenas, não é apenas o papel da igreja. Aí vou fazer um plano de educação muito bom e isso vai garantir, na verdade, de quem é a responsabilidade primária de educar. Pai da família. Deuteronômio diz isso, né? Ao sentar, ao levantar, ao sair. É o pai que tem a responsabilidade. A igreja é a parceira, não é verdade? Ela ajuda. Mas a igreja, o papel dela, abre lá em Lucas 10. O papel dela é que a criança, neste ambiente, nessa comunidade chamada igreja, conviva com uma filosofia não apenas educacional, mas uma filosofia de vida. Gente, a gente aqui dentro e lá fora educa o tempo todo. Tudo que você faz educa. Ou educa para o bem, ou educa para o mal. Então, por exemplo, se uma criança vê qualquer pessoa desrespeitando a autoridade do pastor, isso educa? Deseduca. Mas para o mal, educa. Se a criança vê os pais em casa falando de alguém da igreja, educa também. Eu não sei se eu posso falar a palavra educa, deseduca, né? Mas ensina, vamos usar ensina. Um mau exemplo. Eu sei de uma história de um menininho, é até engraçado,
Não sei como que o pai saiu dessa. Sabe o que aconteceu? O menininho estava com o pai, estava conversando, o pai presbítero conversando com outro presbítero. Não é aqui na nossa igreja, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. Não é aqui. Mas é numa igreja cristã. E o menininho estava conversando, o pai estava desse lado, o rapaz estava desse lado e o menininho era filho desse aqui, ouvindo a conversa dos dois. E aí o menininho olhava para o pai e olhava para o outro presbítero. E ele dava a volta no outro amigo do presbítero e olhava por trás, assim, na parte das costas do presbítero e voltava até que ele virou para o pai dele e falou: Papai, ele não tem duas caras, ele só tem uma. Vocês já viram situações assim que criança fala, né? Ele falou isso. E aí eu não sei o que foi o final da história. Talvez um pedido de perdão, não sei. Alguma coisa aconteceu. Porque a criança está atenta a tudo que a gente faz, fora da igreja e dentro da igreja. Olha que interessante. Atos, Lucas, quando Lucas conta aquela história, quem sabe qual história é essa? Bom samaritano. Olha que interessante, nós não vamos ler tudo não. Mas você reparou que Jesus, um homem, intérprete da lei, ou seja, uma pessoa extremamente, né, culta ali, instruída na palavra, ela vem questionar Jesus, ela tenta pôr Jesus à prova. E aí ela fala, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, o que está escrito na lei? Como você a entende? E ele respondeu, o maior dos mandamentos, que qual é? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o seu entendimento, e ame o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus fala para ele assim, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Eita pergunta, né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, para responder, conta a parábola do samaritano. Vamos pensar aqui, vocês conhecem a parábola do bom samaritano. Pensa comigo. Quem é o primeiro homem que descia de Jerusalém para Jericó? Sacerdote, um cara religioso. E depois que não ajudou, né? E quem que é o outro? Um levita, ou seja, que serve na casa do Senhor, que não ajudou. Quem é o terceiro? Samaritano, que é quem ajuda. E aí, ele não só ajuda, né, gente? Pega, põe lá, fala que vai voltar, fala que vai dinheiro e tal. E aí, no versículo 36, ele diz assim: então Jesus perguntou: qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Engraçado, vocês já repararam uma coisa? Que o intérprete da lei não fala que é o samaritano. Ele não fala. O que ele fala? Ó, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O que Jesus está dizendo? O seguinte, ó, ele está dizendo o que Tiago fala: a fé sem obra é morte. E ele está dizendo também aqui o seguinte: não adianta ser religioso se a sua vida não condiz no dia a dia com o que a palavra de Deus fala. Não adianta. E por que a gente pegou esse texto? Porque a criança precisa de exemplos. Gente, eu estou falando aqui, mas não é fácil. Ainda mais quem tem filho, né? Eu não tenho. Então não faço ideia que seja isso. Mas eu imagino ali no seu dia a dia você dar exemplo. E quando não der exemplo, chegar no filho e falar: me desculpa, o papai errou. O papai falou no telefone que pediu para a mamãe dizer que ele não estava. Isso é errado, é pecado, eu estou errado, filho. Não siga esse exemplo. É fácil. Não é fácil, mas é o papel da igreja, não só em casa, de dar bons exemplos. É uma visão multigeracional, ou seja, a igreja tem a responsabilidade de cuidar tanto do filho como também dos pais. Abre lá em Efésios, olha o que diz Efésios 6, de 1 a 4. Quem pode ler Efésios 6, de 1 a 4? Levanta a mão que o Afonso leva para você. Aqui, ó. Lê para gente. Olha que interessante como fala. Quem está na igreja? Pai e filho. Né? E olha o que Efésios diz. Na minha versão tem até um título aqui, ó, o lar cristão, filhos e pais. Isso. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Está falando de filho? Tá. O que está falando para o filho fazer?
Obedecer os pais. Está falando para o pai? Tá pedindo para o pai fazer o quê? Não provocar ira. É um papel difícil da igreja em relação às crianças, porque é multigeracional. Considerando que todo mundo foi criança um dia, a igreja trabalha com o filho, mas também trabalha com o pai, que um dia foi criança. Olha que coisa interessante. Quando fala de ensino na igreja, eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu tenho uma vontade muito forte de fazer uma sala de pais, sabe? Não o tempo todo, não assim, todos os domingos. Tenho uma vontade muito forte de fazer uma sala de pais para crianças de 0 a 5 anos, para crianças, e trazer pessoas que possam ajudar nessa fase. Porque, por exemplo, Beth Barnett é excelente para ajudar na parte de adolescente. Tem know-how para isso. É uma pessoa que poderia, eu estou falando isso porque a gente já conversou sobre isso, né? Poderia ter um curso para pais. Às vezes eu acho que falta. Eu estou falando isso porque a gente tem pensado o ano que vem na EBD e a gente tem pensado firmemente de fazer um curso para pais, porque é muito difícil o papel de pai, mas também é muito importante. A igreja, a visão dela tem que ser não só em educar os filhos, mas também ajudar os pais. Não é todo pai que nasceu no lar cristão, que conhece o lar cristão. Tem pais que vieram depois. Outra coisa, a Ana Lídia me falou isso uma vez, quando eu era aluna da Ana Lídia. Vocês sabem por que a criança, quando vai andar de carro, pensa comigo, por que a criança, quando vai brincar, que ela está dirigindo um carro, por que ela faz isso? Um volante. Por que a criança faz isso? Ela vê quem está dirigindo fazendo. Então, é imitação. Uma fase da criança que ela imita. Ela imita, em primeira instância, quem está próximo dela, os pais ou quem cuida dela. E depois ela imita quem está na igreja. Já viu criança brincando de pregar? Quem que ela está imitando? Imita de pregar, imita o pastor. Se ela está brincando de louvor da igreja, ela imita o pessoal que louva. Diga, Samuel, amor. Samuel. Oi. Eles falam para mim que aprenderam comigo. Então, mas quando é que foi que eu ensinei isso? Né? Então, realmente eu não me lembro de ter ensinado especificamente aquilo. Mas eu disse, não, mas eu aprendi com você. Outro dia, você sabe, meu filho Pedro, ele era muito bonito, né, e tal, participava de concurso de beleza, não sei o que e tal, Bonitão. modelo e Show, tal. Alemar. Brincadeira. Aí o pessoal falava que ele tinha jeito de galinha, sabe? Galinha, Pedro, você é gente, muito galinha. para atualizar para os jovens, galinha na nossa época era um É, menino que ficava com todas as meninas. Isso era galinha, tá? Porque cara senão eles não vão pegador. entender. Cara pegador, ele não tinha perfil de ser um cara fiel e tal, que não ia ser fiel quando ele casasse. Aí ele um dia falou assim, não, olha, você está enganado. Você não conhece meu pai. Se você conhecesse o meu pai, você não ia falar isso. Então, por que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque realmente a maneira como eu tratava a minha esposa e como ela me tratava, então dava aquele endereço. Não, se você conhecesse o meu pai, você não fazia essa acusação a respeito de mim. Graças a Deus que foi um exemplo bom, né, Samuel? E graças a Deus. Vocês conhecem a história da menina que fez nessa mesma linha, Samuel? O filho, a influência do pai é tão grande no filho, tão grande. E vocês conhecem a história eu escutei também no seminário, um professor contando. Uma pessoa, não lembro qual era o professor. Era o professor Silas, que já faleceu. Não lembro. Ele contando de uma história que a menina casou e foi fazer um tipo de frango que a avó já estava acostumada a fazer. E ela foi fazer o frango da mesma forma, pegou a receita com a avó, estava a receita da avó, e ela cresceu vendo a avó fazendo o frango, e ela foi fazer o frango que ela gostava muito, queria passar de geração em geração. E na hora de fazer o frango, ela falou, a gente não tem a forma ideal. Por que a gente não tem a forma ideal? Porque o frango, a forma é assim, o frango tem que ficar assim. Aí, tá bom, então qual forma que tem que ter? Tem que colocar 2 frangos assim e colocar as batatas, sei lá o que, do lado. Ué, mas você tem que fazer 2 frangos? Porque é só... Não, mas a receita da minha avó era com a forma assim, então eu quero fazer bem igual a receita da avó dela. Enfim, ela vai ter um sacrifício todo para comprar, para fazer da forma que a avó fez, para caber o frango na forma que ela tinha, que não era a mesma forma da avó. E, enfim, no
final das contas, ela chega na avó, faz o frango, a avó vai na casa dela, comer o frango, ela fala, vó, eu fiz o frango exatamente como o seu. Tive muita dificuldade, porque a forma não cabia os 2 frangos como você faz e tudo mais e tal. A avó falou para ela, uai, mas eu só colocava 2 frangos na forma porque eu tinha muito filho. E eu aproveitava o forno. A avó não faz parte da sua receita? Não, de maneira nenhuma. Você podia ter feito um só, vai sobrar frango. Mas, vó, a sua receita, toda vez que você fazia assim, é porque eu tinha um monte de filho. Por isso que a receita vinha assim. Mas não é porque a receita é assim. E o que a gente aprende com isso? Que às vezes a gente repete o comportamento sem pensar. Repete o comportamento dos pais até sem pensar. Porque o que o pai fala, que a mãe fala, tem uma influência muito forte. E a gente precisa refletir. E nós, como igreja, precisamos pensar o que nós estamos ensinando. O que ele vai aprender a partir do que eu estou falando? A roupa que eu visto, o que eu estou ensinando? Que mensagem que eu estou passando? Não é verdade? Não é? A maneira que eu falo. Gente, já viu criança brincando com boneca? Criança brincando com boneca, a gente sabe, leva ali para a Eliane falar, a gente sabe como que é, por exemplo, a professora. Você já viu criança, quando a criança brinca com boneca, ela põe a bonequinha aqui, né? 6, 7 anos de idade, 1º ano. A maneira que ela brinca de boneca com as crianças, pode ter certeza que a professora tem. Eu ficava assustada com a minha sobrinha quando ela era pequena, porque ela falava, não vai falar nada. As bonecas mudas. Chega. Acabou. Aí ela fingia que estava escrevendo na lousa, virava, não quero um pio. Eu falei, gente, ela está imitando o que ela viu na escola. Do outro jeito, também ela aprende, que é falando, querido, você não aprendeu, você vai saber. A gente sabe como é na escola, de acordo com o que a criança brinca em casa. Fala, Lia. Não, eu estava falando sobre, você fala que o peso da palavra, você falou do pai. Eu cresci ouvindo uma frase, que até hoje essa frase, ela repete na minha cabeça e eu não entendia na época. Quando eu questionava, eu sempre fui questionadora desde muito pequeno. Sou até hoje, vou morrer assim. Eu não sou aquela que aceita de prima, sabe? E minha mãe tinha uma frase: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Aquilo nunca entrou na minha cabeça. Como assim? É bom para mim, mas não é bom para ela. Então, o que acontece? Quando eu tive filhos, isso vinha à minha mente. Eu grávida ainda. Eu falei, eu não vou repetir esse comportamento. Então, eu comecei a ensinar minha filha, mas porque não dá para ficar, senta com uma criança de 1 ano, peraí que eu vou falar de Deus para você, não é assim. Então, eu comecei a ensinar coisas com ela. Eu fiquei muito feliz que eu via minha filha fazendo culto doméstico com as bonecas. Ela sentava, tinha um banana de pijama, não sei se os mais antigos lembram. Ela dizia assim, o banana agora vai orar, a Suzy vai cantar. Ela tinha tudo 2 anos, tudo convertido. O Mickey vai fazer não sei o quê. E ela colocava eles sentadinhos e davam as mãos, sabe? Ela colocava uma mãozinha do outro e ela orava. Promovia a comunhão e ainda. Quando ela tinha 2 anos, ela ia ao banheiro sozinha, de madrugada. Ela não tinha medo. Eu sempre disse para ela que Deus estava com ela. E teve um dia que estava muito escuro e ela falou para assim, mamãe, Deus me mostrou onde desliga a luz. Deus me mostrou, uma criança. E eu, toda vez que ela tinha medo, eu falava, não tenha medo, você nunca está sozinha. Amém. E ela dormia assim. Quando ela ficava com medo, às vezes trovejava e às vezes escutava. Eu não ia no quarto, eu ficava escutando até para ver onde ia, se ia chorar ou não. Eu escutava ela orando, Silvana, com as bonecas de madrugada, quando ela tinha medo de trovão. Então, eu não ensinei isso, não pega a boneca, dá a mão, mas a gente fazia com ela, entendeu? Às vezes, mamãe, estou com medo. Eu não trazia para o meu quarto, eu orava com ela no quarto dela e eu saía e dizia, você não está sozinha. E ela confiava. Então, às vezes, falar muito não adianta para a criança, quando ela é muito pequena. E nem falar, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, que aí você está passando uma lição de hipocrisia, né? Nós temos que parecer uma coisa, mas ser outra. Então, eu vivi assim, essa frase me acompanha até hoje. Eu não suporto essa frase. Quando eu escuto alguém falando, faz o que eu mando, aquilo já me sobe o negócio, mas que vem toda a minha infância. Não, hein? Crente não pode falar isso, entendeu? Pode? Não deve, mas ainda tem os que falam. Pastores falam isso, irmãos. Infelizmente, fala para a ovelha, faz o que eu mando.
Eu já ouvi muitos pastores falar isso. E a ovelha fica parada assim, sem reação, porque a ovelha não pode ir contra o pastor, porque aí ela fica errada. Você passa a ser o errado. Então, assim, eu acho mais importante o que você faz do que o que você fala. Ela está dando o exemplo do samaritano. Não é isso? Então não adianta você falar que você tem misericórdia se você vê e não demonstra misericórdia. Isso é um excelente exemplo. Mas a nossa frase não é para o filho. Você faça, como é que é? Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Até porque discípulo é aquele que é guiado por alguém. Líder é quem desbrava o caminho. Eu estava estudando sobre liderança. Eu preciso estudar sobre isso. Líder é aquele que desbrava o caminho. É aquele que ouve, mas ele que vai na frente abrindo o caminho. Então, como é que ele abre o caminho que a criança deve andar? Porque o pai é um líder. Mas diz, ó, não é esse caminho aqui que você vai seguir, não, tá? Eu estou abrindo esse caminho aqui, mas você vai por outro. Não existe, tá bom? Uma coisa interessante sobre tem uma frase até, Eliane, que fala assim, que eu não vou lembrar. Quem lembrar, por favor, fale. Que fala assim, alguma coisa ensina ou faz alguma coisa, mas o exemplo arrasta. Ouviram? Palavras movem. Isso? Exemplo arrasta. Só falar, mas o exemplo é que, na verdade, arrasta. O papel da igreja foi... Olha lá, mãe. Ele estava comigo e eu recebi um telefonema na hora pedindo oração para a pessoa que estava sendo hospitalizada, estava muito mal. E eu falei para ele, Benjamin, vem aqui perto da vovó, vamos orar nós dois por essa pessoa que eu recebi o telefonema agora, expliquei para ele, vamos orar. E eu fechei o olho e eu comecei a orar. Mas ali onde eu estava, sentada ali diante da Bíblia, onde eu estava lendo. Quando eu abri o olho, ele estava de joelho do meu lado. Que bonitinho. Ele tem 8 anos, ele fez 9 anos agora, tem 8 anos. Ele estava de joelho do meu lado e ele levantou, amém, levantou, mas com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou assim, vó, eu não tive reverência para falar com Deus, porque eu estou sem camisa. Ai, que Eu falei coisa. assim, filho, mas não tem problema. Tem sim, vó. Eu tenho que ter reverência para falar com ele. Eu tenho que estar vestido. O meu pai não fala com ele desse jeito, Interessante, né? sabe? O meu pai não fala com ele desse jeito. A palavra move, o exemplo arrasta. Ó, muito bons exemplos. Pode passar. Mateus 29, então, fala que o papel da igreja é esse, é dar exemplo, mas também fala que o papel principal da igreja é ir por todo mundo, pregar evangelho, formar discípulos. Eu queria dar a definição de discípulos, porque eu achei bem legal. Quem é o discípulo? Vamos ler junto? Ó, discípulo de Cristo. Quem são? Vamos lá? É aquele que honra Jesus como Salvador ou subordina cada área da vida progressivamente à disciplina da palavra de Deus a partir do momento da salvação até níveis maiores de maturidade. Paul Gelli disse que o discípulo, então, é aquele que progressivamente, ou seja, lembra da história de Paulo? Agora você é criança, depois eu vou te dar uma coisa mais forte. Então, progressivamente, ele subordina a vida dele à vontade de Deus. Agora, um seguidor de Cristo, vamos lá embaixo o que diz? Ó, esse é o Webster, 1828, é um dicionário, um reverendo. O que diz? Um seguidor, um adepto das doutrinas de outro. Isso aí é um discípulo. Continua. Por isso, eram chamados de seus discípulos. E por isso, todos os cristãos são chamados de discípulos, pois se comprometem a aprender e receber suas doutrinas e preceitos. A igreja tem, então, o papel de discipular. Lembra aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Beleza. Se converteu, o que a igreja tem que fazer? Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ensinado, né? Que eu tenho estudado. E eis que estou convosco até os confins da terra. Então, a igreja tem o papel de ensinar. Pode passar.
Isso quer dizer que a igreja trabalha com aquela palavrinha, cosmovisão. Todo mundo sabe, né? Ó, tá vendo o iceberg? É incrível o iceberg, né? Porque a pontinha do iceberg, ela é bem menor do que o que pode estar lá embaixo, né? Pode estar lá embaixo uma coisa maior. A cosmovisão é o quê? É a visão ou conjunto de suposições e crenças que um determinado indivíduo ou grupo possui acerca da vida, do mundo, de Deus, de si mesmo e de suas interrelações. Resumindo, é o que faz você fazer o que você faz. É o que faz você ser quem você é. Então, aquilo que está escondido, que você pensa, a sua crença, faz você ser quem você é. Isso é cosmovisão. Lucas 10, 27, quem pode abrir lá? Eu vou ler para vocês. Quer ver? Ó? A gente vai falar disso bastante. Lucas 10, 27 fala assim, ó. 10, 27. Agora lá do bom samaritano, mas ele fala assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. A resposta do cara que queria provar Jesus. De toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Sabe o que significa isso? Pode passar 2 slides? 3, na verdade. Mais um. Lucas 10, 27. Vamos traduzir a palavra cardia, que é coração. Vamos lá. Então, quando fala cardia ali, o sentido é esse aqui, ó. Vamos pensar? É amar o Senhor teu Deus com todo o seu centro afetivo. Tudo que eu sinto, eu amo a Deus. Segundo, amarás o Senhor teu Deus em todas as decisões que eu tomo, o amor de Deus é o que guia. Terceiro, amarás o Senhor seu Deus com toda o que eu escolho, porque nem sempre é uma decisão, mas escolha entre uma coisa ou outra. Pode ser que as duas sejam boas, mas como eu decido? Pelo amor a Deus. O que mais? Amarás o Senhor teu Deus com tudo. O que faz eu ser quem eu sou? Antes, eu amo a Deus. Pode voltar de novo. Então, o que está dizendo aqui é que o discipulado na igreja tem que levar as pessoas, a criança, os pais, a amar e disciplinar todo mundo, discipular todo mundo no amor de Deus, que é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus e amar o próximo. Pode passar. Aí eu queria entrar num assunto com vocês. Vamos ler isso aqui? Eu acho muito interessante. Amor, dá o microfone para alguém ler. Quem pode ler? Ali mesmo. Levante a mão. Quem pode ler? Então, vamos lá. Segue bem essa leitura de Colossenses. Olha que interessante. Eu trabalho para que o coração deles se enche de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Muito bem. Paulo está escrevendo ainda para os Colossenses. Olha que interessante o que ele fala. Você já prestou atenção que ele está falando que ele trabalha para que o coração encha de coragem, seja unido, para que sejam completamente enriquecidos na segurança de quê? De Cristo. Olha o que ele fala que eu grifei. Esse segredo é Cristo. Cristo é o segredo de Deus. Ele está querendo dizer, Cristo é a revelação de Deus, o qual é a chave. A chave do quê? Que abre todos os tesouros escondidos. Então, o que o Oriente Médio precisa? Cristo. Cristo. O que vai solucionar? Sendo assim, em última instância, tem muita coisa que muita gente pode fazer. O que vai resolver? Cristo. É escondido, tesouros escondidos. Abre todos os tesouros escondidos do quê? Do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Onde está escondida toda a sabedoria? Isso. E ele está falando em Cristo. Como Deus se revelou? Cristo. O que nós temos que ensinar? Cristo. No que a igreja tem que discipular, de ensinar, tanto pai e filho? Cristo. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso? Olha só, pode passar.
Essa árvorezinha, eu gosto muito dela. Porque vocês sabem que no Antigo Testamento, quando se monta... o Antigo Testamento era uma figura do que vinha no Novo. Não é verdade? Então, tabernáculo era um tipo de Cristo. Como é que se montava o tabernáculo? Vocês sabem? Estão lembrados do tabernáculo? Estão lembrados? Via no deserto, andava, era a presença de Deus. Eles não podiam olhar o Santo dos Santos, podiam? Podiam. Então, eles carregavam com esqueci, a arca da aliança, carregavam a arca, e eu ficava pensando, mas se eles não podiam olhar para a arca, como é que eles levavam? Eu vi uma explicação uma vez de alguém dizendo que, possivelmente, eram umas tendas que eram armadas, né? Essa tenda abaixava em cima, para ninguém olhar, e levava a arca ali sem olhar. Quando se decidia que a nuvem ali parava, tal, no lugar, olha, aqui Deus mostrava, é aqui que tem que parar, a arca era parada num lugar e tudo se montava a partir da arca, porque era ela que tinha que ficar escondida. Então, levantava os santos dos santos, e aí vinha o lugar santíssimo, e aí todo o pátio, sempre da arca, que era representada pela presença de Deus. Isso mostra para a gente, desde o Antigo Testamento, que o ensino, que a conversão, ela começa de dentro, do que é mais íntimo. Por isso que no Novo Testamento ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo coração. E coração é tudo aquilo, a escolha, a vontade e tudo mais. Agora, olha que interessante essa árvore. Como é que a gente ensina? Eu entendo, botei princípios ali, porque são os princípios de Deus. Onde tem que estar os princípios de Deus? É a raiz. Não é? Depois vem os valores. Depois vem o comportamento. E pelo comportamento a consequência. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer ensinar comportamento. É ou não é verdade? A gente fala assim, ó, você tem que faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Até mesmo quando fala assim, ó, faz o que eu faço, né? Numa certa idade isso funciona bem, numa certa idade não. Você precisa explicar o que é que você faz. Tem que colocar o princípio, porque as raízes, quem lembra daquela música? As raízes, que é da minha época aí. Lembra dessa música? Não, gente. Nossa, Eliane, nem você lembra? Samuel? Tá sozinha nessa? As raízes vão segurar, as raízes, cuida bem das coisas. Gente, então uma bafa, casa, uma música muito antiga. Mas enfim, as raízes são os princípios. Olha só, quando eu ensino, por exemplo, o meu filho, já dei esse exemplo, vou dar de novo. Quando eu falo para o meu filho, você tem que deixar o seu quarto limpo. Não pode estar essa casa suja. O que eu estou querendo dele? A consequência, o comportamento, os valores ou o princípio? O comportamento. Eu falo para ele, não falei nada, eu cheguei e vi o quarto dele sujo, eu falo, se você não limpar esse quarto, você vai apanhar. O que eu estou trabalhando? As consequências. Mas a palavra diz que você tem que trabalhar primeiro os princípios, botar no coração, para ele amar a Deus com todo entendimento. Então, qual que é o princípio? Não estou dizendo que não deve ter consequências, porque é semeadura e colheita, né? Mas a gente trabalha o princípio. Então, se eu falar, você vai apanhar se arrumar o seu quarto, estou trabalhando a consequência. Se eu falar comportamento, olha, limpe seu quarto, estou trabalhando o comportamento. Se eu falar, é importante você deixar a casa limpa, estou trabalhando valores, ok. Mas o que seria certo eu trabalhar? Qual seria o princípio? Filho, Deus te deu tudo o que você tem. Abre a Bíblia lá e fala, nós somos mordomos de Cristo. O que é mordomia? Mordomia é cuidar bem daquilo que está na sua mão. Então, você deve cuidar bem de tudo que está na sua mão. Isso demonstra, exatamente, um exemplo. Isso demonstra os valores, porque o pai, como exemplo, ele vai falar, olha, eu tenho que cuidar bem do que Deus me deu. Portanto, venha aqui ver minha gaveta. Filho, olha a minha gaveta, por isso que é difícil ser pai. Olhe minha gaveta, filho, como a minha gaveta está bem arrumada. Porque eu tenho esse princípio de ser bom mordomo de Cristo. Minha gaveta está bem arrumada. Que valor que ele está mostrando para o filho? De cuidar bem, valorizar aquilo que ele tem, porque Deus que deu. Que comportamento que ele vai ter? Bom, então agora ele vai arrumar a gaveta. Qual é a consequência disso? Possivelmente ele vai arrumar a gaveta até quando ele for para a faculdade.
dificuldade, ou morar sozinho. Porque não é porque ele apanha. Senão fica aquelas crianças, a hora que eu tiver minha casa, eu não vou fazer mais nada disso. Fazer tudo errado. Tem que ver primeiro que princípio que tem, porque de repente não é importante. Tem coisas que a gente pede que não é importante. Tem que ver se aquilo realmente está na palavra de Deus. Se é importante, trabalhe o princípio. Pode passar. Você não vai nem dar tempo de pode passar. E eu queria chegar em vocês para finalizar no seguinte. Se a igreja tem o papel de ensinar pais, discipular, e de fazer discípulo, o papel da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos, né? Ensinando a guardar, mas ele faz discípulos e prega com famílias, multigeracional. Eu trabalho com filho, trabalho com pai. Agora, olha que interessante. Será que existe neutralidade na educação? Quando a criança está na escola ou em casa, e onde for, onde ela está aprendendo, seja uma escola particular, seja uma escola cristã, a escola que for. Será que há neutralidade? Ou seja, tem alguma intenção para ensinar? O que está ensinando? Não, é neutro. É neutro, é um campo neutro. A escola é um campo neutro, meu filho vai lá e, na verdade, não está colocando nem princípio, nem valores, nem nada. É neutro. Será que é assim? Não é. E nós não vamos entrar também no que é ou deixa de ser, mas o fato é só para a gente pensar assim, ó. Que soa, eu botei entre aspas, porque eu não lembro quem falou, mas não fui eu. E falou de uma outra forma, não desse jeito. Mas a ideia de outra pessoa que me chamou atenção, como eu não lembrei de quem, eu botei entre aspas. Soa como ateísmo ensinar todas as disciplinas escolares sem a menção de Deus. Você sabe que eu estou trabalhando no material de escola, né? Então isso tem me chamado muita atenção. Muita atenção. Por quê? Presta atenção. Você traz o seu filho para a escola, para a igreja, no domingo, e ele aprende que tudo foi feito, criado por Deus. Não é verdade? Aí ele fica 1 hora só na escola. Vamos torcer para que todos os pais aqui sejam bons pais que fazem a sua devocional com o filho todo dia. 15 minutos. Então, você soma aí, 15 minutos por dia, 7 dias por semana, dá quanto? Quantas horas? 4. 2 horas, no máximo. Se fosse 8 dias, dariam 2 horas, certo? 1h45 de devocional fazendo 15 minutos. Isso o pai é bom, hein, gente? Porque não é todo pai que faz. Aí você imagina que ele vem na igreja só na escola bíblica. 1 hora. Culto infantil, mais 1. Então, na verdade, ele está tendo 2 horas por semana de ensino religioso, 1h30 de devocional, fora o que o pai, com o seu exemplo, porque o exemplo arrasta, não dá para contar isso o tempo todo ali. Agora, vamos contar qual o período dele escolar. Por dia, no mínimo 4 horas. Aí já mata, em tempo pelo menos, eu sei que tempo não é qualidade, né? Mas em tempo, são 4 horas, no mínimo. Geralmente, Fundamental 1 é 5, né? Fundamental 2, às vezes é mais. Tem ensino médio que fica lá mais tempo, não é verdade? Não é isso? Então, olha só, parece que é meio ateísta. Parece, soa. Porque a gente não falou que a gente trabalha com exemplos? Como que eu ensino as disciplinas? Não estou dizendo que a pessoa declaradamente quer que o filho seja ateu. Não é isso. É o fato da criança estudar todas as matérias escolares sem ter a menção de Deus. E não é só a menção, porque eu não estou dizendo para você ir lá e botar um versículo, é matemática, botar um versículo sobre cálculo. Não é isso. É realmente a criança entender que tudo... Gênesis 1, o que fala Gênesis 1? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Gente, tem alguma disciplina escolar que não está relacionado com o céu ou com a terra? Não tem. E até a filosofia está na cabeça de alguém que está no céu ou na terra. Todas as disciplinas escolares. A sabedoria vem de Deus. E o que acontece? O aluno chega na escola e ele vai aprender coisas que ele realmente precisa aprender. Ele aprende a calcular, adicionar, subtrair no fundamental, a ler, escrever, interpretar. Ele aprende sobre as guerras, em história, sobre a cartografia e geografia. Ele aprende muitas coisas. Mas quando a gente... Oi? A tabela periódica, às vezes ele não aprende, mas está lá também. Amor, bate um sinal. Eu estou aqui, não tem ninguém de secretaria. Mas o fato é,
a gente não pensa que enquanto ele está lá, ou a gente pensa que enquanto o nosso filho está lá, nosso neto, nosso sobrinho, a gente pensa que é território neutro. Mas, de alguma forma, soa ateísta quando você faz ele aprender coisas tão importantes que ele precisa, vai definir, talvez, ali, a profissão dele. Ele vai ter mais habilidade que ele vai gostar. Quando a gente realmente não se preocupa se ele está fazendo a relação dessas matérias com o Criador. É só uma chamada de atenção da igreja para isso. Uhum. Sim. Se os pais em casa demonstram essa Uhum. dependência e essa vivência com Deus, a criança vai saber diferenciar porque os pais vão trazer esse Sim. apoio. Então, É. às vezes eu fico preocupado. Eu mesma tenho uma experiência pessoal. Eu com a minha filha, eu coloquei minha filha numa escola cristã, tirei e coloquei numa escola secular porque eu não gostei do que estava lá na escola cristã, Sim. né? E mesmo assim eu tive um bom resultado. Por quê? Porque a base era o que ela via em casa. É isso que nós E estamos olha falando. que eu tive um casamento complicado, mas Deus estava acima de todas as coisas e ela viu isso. É. Então fez toda a diferença. Então, às vezes eu fico um pouco preocupado que parece que a escola tem que trazer essa informação com essa composição, porque se não trouxer vai danificar em alguma coisa. Ah, não, mas não foi isso que eu falei. A composição é em casa, é lá, é a raiz, é o alicerce, Então, é a índole da família mediante Deus, sim. é que vai fazer a diferença. Então, pegando o gancho da Admeia, nós estamos falando do quê? Da igreja. Não é? A gente não está falando de escola. A gente está falando da igreja, o papel da igreja. E como eu disse, Admeia, a gente está chamando a atenção daqui da igreja, por quê? Que bom que você é uma mãe atenta. Mas será que todos os pais estão atentos? É só isso a questão. Eu não acho que você vai fazer diferença. Eu não acho que a diferença do seu filho vai ser estar numa escola cristã. De verdade, eu não acho. Eu não acho. A diferença vai ser que tipo de pai você é ao ter um filho na escola. Porque a escola cristã não pode e não tem obrigação de garantir a educação cristã do seu filho. Ela não tem. Mas eu também acho que, em contrapartida, os pais são extremamente acomodados no que o filho aprende na escola, sem se preocupar com o fato de que ele não vê Deus na criação. Então, por exemplo, você pega alguém, e aí você tem uma mente, às vezes, dividida. Não é o caso da sua filha, porque você trabalhou bem. Mas podem ter uma mente dividida. Quantos adolescentes, graças a Deus, não é o caso da nossa agora, tá? Mas muitos, às vezes, saem da igreja quando tem uma certa idade e não é, de verdade, não é porque os pais não ensinaram. Talvez não estivesse atento, mas não é por falta de ensinamento. Vocês concordam comigo? Você conhecem bons pais que têm filhos que estão fora? É individual. Mas até que ponto a gente tem se preocupado com o que acontece nos outros dias da semana? A Eliane quer falar. Falta 3 minutos só para acabar, mas pode falar ali. Certeza? Fala rapidinho, dá tempo. Só concordando com isso que você estava falando agora, na minha infância, a minha mãe comprou todos os livros do Monteiro Lobato. Eu e a minha irmã lemos todos os livros. E um dia eu vi um comentário, um professor meu da escola falou que os livros dele deveriam chamar os livros de Monteiro Lobato e o ateísmo para a criança, porque realmente ele não fala em Deus. Mas isso não fez diferença para Não. nós. Nenhuma. E eu amo os livros do Monteiro Lobato. Até Sim. hoje, eu gosto de tudo que se refere a ele. Por quê? A gente aprendeu diferente. Porque a sua mãe estava lá para te É. ensinar diferente. Agora, para quem já não tem essa base, então aí eu acho que Pode ser pode difícil. ser mesmo ateísmo para criança. Né, Afonso? Isso. Passa lá atrás, pro irmão. Lá atrás. Eu e a Suelen, tem muitos pais novos aqui, né? E isso é interessante porque, assim, uma coisa que a Giane postou no grupo lá que a gente faz parte, um devocional que você faz com seus filhos que relaciona a ciência com Deus. E coisas simples que para fazer o seu devocional de 15 minutos com seu filho, procurar coisas que relacionem o que ele vai aprender na escola e tudo mais. Eu achei muito interessante isso que a Giane postou no grupo lá. Um
Um devocional que relaciona Deus à ciência. Sim. E está trabalhando isso no dia a dia com a criança. E no que ele está falando, vou só pegar um gancho, que não vai dar tempo de falar o resto, talvez tenha outro dia para a gente conversar mais sobre isso, mas, por exemplo, vocês sabiam que, por exemplo, a história do Brasil, BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela define aqui no nosso país o que cada sala, para vocês entenderem de uma forma mais fácil assim, né, Aline? O que a gente precisa ensinar aqui para ter o Brasil inteiro está mais ou menos andando no mesmo, né? Base Nacional Comum Curricular. Por exemplo, ele diz que no 5º ano você tem que trabalhar a história do Brasil. Ok. É muito legal a história do Brasil. Vocês lembram das invasões francesas e holandesas? Vocês aprenderam? Vocês lembram disso? Vocês lembram do Dom Pedro II? Lembram disso? O que faz um pai que tem uma visão de tipo, ele tem que acompanhar o filho naquilo que ele está aprendendo na escola? Não vai botar um versículo no meio, não é isso. Mas, por exemplo, vocês sabiam que existe uma história do Brasil, da providência de Deus para o nosso país, que é lindíssima? Por exemplo, você sabia que a invasão holandesa e francesa eram cristãos huguenotes? Eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi isso depois, quando fui adulta. Porque a escola não tem obrigação de falar. Mas se o pai, como a gente está falando aqui de pais, de igreja, o papel da igreja, se os pais estão atentos, ele vai pegar lá e falar, poxa, está aprendendo sobre a BNCC, que interessante. Mas deixa eu mostrar para o meu filho que não é só os Estados Unidos que apareceu lá o Mayflower, que parou, que eram os crentes, que estavam vindo, fugindo, e fizeram um país cristão. Deixa eu mostrar que na história providencial de Deus, a invasão francesa e holandesa era um bando de crentes que veio aqui. E o primeiro martírio na América foi no Brasil. O primeiro martírio de cristão na América foi no Brasil. E foram o quê? Os huguenotes, que iam ser expulsos, e aí eles têm que fazer a primeira confissão de fé é no Brasil, na Baía de Guanabara. Foram mortos porque confessaram a Cristo, estavam sendo perseguidos. Desses que foram mortos, um fugiu, foi para os índios, porque era o único lugar que ele tinha para não morrer, e ele fundou a primeira, talvez, tem discussão sobre isso, que seja a primeira igreja que tenha sido fundada, não foi nem aquela lá que a gente contou, da congregacional, porque lá nos índios ele pregou para os índios. Dom Pedro II, a mãe dele morre, ele é cuidado por uma babá. A babá que cuidou dele ensinou um catecismo gigante para ele. Ele assistiu uma pregação de Moody, que talvez tenha se convertido. Você sabia disso? Por isso que na igreja do Rio de Janeiro, dizem que entre os halls tem um hall lá que possivelmente dizem que pode ser que ele tenha até frequentado, porque ele é muito amigo. O Mackenzie, por exemplo, o próprio Mackenzie está envolvido com isso. A gente não sabe essas histórias. Então, na verdade, a ideia não é que o aluno que vai para uma escola pública vai se desviar, não é isso. Mas é que a nossa obrigação como pai entender que a escola não é campo neutro. Por exemplo, pode passar. Depois o Afonso vai lá, pode bater o sinal, amor. Pode bater o sinal. Vai e bate 2 vezes. É porque não tem ninguém aqui, gente. Todo mundo ou está doente, ou está com conjuntivite, ou já sonora. Ó, por exemplo, quando você vê linguagem, o que você ensina? O que deveria o pai em casa ensinar para o filho? Não é depender da escola. Gente, eu tenho consciência que não dá para pagar uma escola particular cristã. E também consciência que nem sempre aquela escola cristã é melhor para o seu filho. Tem consciência disso? Porque, lembra que a gente falou no começo? Quem é o responsável pela educação? Os pais. Gente, é responsável pela educação de história, geografia, ciências. Ele não sabe matemática, não sabe história. Mas ele tem que acompanhar. Ele tem que ver quem que estão ensinando para ele. Ele pode ser um pai. Assista aquele filme Mãos Talentosas. Quem assistiu? Gente, choro quando assistiu, Eliane. Assistiu? Suelen, não é lindo o filme? Assiste Mãos Talentosas. É uma mãe analfabeta que acompanha a educação dos filhos e fala, filhos, não vai assistir TV, vai ler um livro. E é tão interessante, eu chorei nessa cena, porque o filho vem e fala, mãe, tá certo. Ela não sabe ler. Ela olha e fala, você precisa reler. Ela não sabe, tá certo. Acho que você devia ler de novo, porque não sabe. Então, nem o analfabetismo é desculpa. Quando o filho vai aprender linguagem, o que você tem que ensinar para ele? Não vai dar para a gente ler tudo isso aqui. Você tem que ensinar que Deus colocou a linguagem na escola
Sabe quando a criança fala, por que eu estou aprendendo isso? Então, porque olha só, para você se comunicar, receber a comunicação de Deus e poder se comunicar com as pessoas, é importante você saber ler. Porque você precisa ler a Bíblia. Aliás, na reforma, foi um boom na reforma, foi o fato, eu preciso ler a Bíblia. A imprensa já tinha acontecido, já estavam fazendo mais Bíblia, eram muito analfabetos, eu preciso ler para ler a Bíblia. Quando você fala para ele que ele precisa também saber escrever, saber expressar, tem que ter uma caligrafia bonita na escola, é por quê? Porque Deus manda escrever. Abacuque fala, escreva em letras grandes. Ou seja, eu tenho um princípio para pôr no coração dele quando ele vai para a escola estudar. Segundo, pode passar. Matemática e ciências. Matemática e ciências são casadas. A matemática é a forma, o trabalho interno das ciências. Como é que eu sei ciências? Por meio da matemática. A sua linguagem de números ajuda-nos a entender as leis pelas quais Deus governa a criação. Então, por que é importante aprender matemática e ciência? Porque Deus governa esse mundo pela criação. É visível as coisas que foram criadas. Para eu entender as coisas que foram criadas, que Deus criou, eu tenho a matemática e a ciência. A ciência é a expressão das leis físicas dessa criação. Gente, já viu o Salmo 139 que a gente leu? É 139 que eu fiz aqui? Que fala, se eu subir ao céu. Eu vi uma aula da pessoa explicando a atmosfera para crianças pequenas, ensinando para ela. Ela começou a ensinar mostrando esse salmo. Se eu subir ao céu e tal. Aí ela ensinou para a criança tudo que a BNCC pede para ensinar. Ó, isso aqui a BNCC falou, isso aqui a BNCC... Mas sabe qual é o princípio disso tudo que nós aprendemos e temos que ser melhores? É que Deus está em todos os lugares, viu, Eliane? Ela ensinou o que você ensina, em casa. Deus está em todos os lugares. Se eu subir ao céu, nas profundezas do mar, seja onde for, a mão de Deus está comigo. Uma coisa interessante sobre história e geografia, pode passar. Olha só, Atos 17, depois você pega lá e lê, que fala sobre os tempos, que Deus criou os tempos e Deus deu limite. Os tempos apontados anteriormente, eu estou estudando história. Quem fez os tempos anteriormente? Quem é soberano? É a história de Deus sobre a terra, quando eu estudo história. E os limites da habitação. A Bíblia fala que Deus colocou limites, ou seja, ele escolheu onde cada um ia morar. Isso é geografia. E sabe, para encerrar, por que isso é importante? Porque essa criança vai ser um profissional. Nós queremos que seja. A gente não glorifica Deus só sendo pastor e missionário. Aliás, eu acho que a igreja, quando uma pessoa está indo para uma faculdade, tem que vir aqui na frente. E a gente deveria colocar eles nas nossas orações, assim como a gente coloca nas nossas orações o missionário que tem um chamado. Sabe por quê? Porque a gente é missionário em qualquer campo de atuação que a gente faz. Mas muitas vezes a gente acha que o que o aluno aprende no fundamental é um campo neutro, eu não me preocupo. Mas presta atenção, ali vai definir o profissional que ele vai ser. Olha que interessante, isso aqui para os advogados. É interessante de como a criança, ao ver toda a academia dela, entender um propósito muito maior para tudo que ela estuda, o tipo de profissional que ela vai ser. É um profissional que também vai ver que tudo que ela faz na vida, lembra? Amar o Senhor teu Deus com todo o seu desejo, com a sua profissão, com a sua maneira de pensar. Ela vai ser um profissional diferente. Isso aqui eu peguei de um livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta, que eu acho que todo mundo devia ler, que é muito bom. Diz assim, ó, um advogado falando. Isso aqui é a história de um cara que ia ser advogado? Foi ser advogado porque a família queria, mas ele queria ser um missionário. Então ele foi um advogado que ele falou, mas eu queria tanto ser um missionário. E aí um dia ele entendeu de Deus que ele era um missionário, sendo advogado. Né? E é isso aí, gente. Estamos de médico, de advogado, estamos de tudo isso. Olha que interessante que ele fala. As pessoas, ele chegou a essa conclusão, as pessoas consultam advogados quando estão passando por dificuldade. É uma oportunidade fenomenal para ajudá-las a fazer o que é certo. Advogar é um meio de Deus confrontar o erro, estabelecer a justiça, defender o fraco e promover o bem. Não é fantástico uma pessoa ter uma visão dessa? Por que eu aprendo matemática na escola? Porque eu tenho um princípio arraigado ali de justiça. Menininho do primeiro ano que aprende a somar e a subtrair, você fala para ele assim, filho, você está aprendendo isso na escola, tem um objetivo. Você vai aprender a ser justo. Você não vai devolver o troco errado. Por isso você precisa aprender a matemática. Isso é um papel dos pais. E a escola é parceira nisso. Amém? Oi, Laís. Amor, é Laís. A Laís vai falar uma coisa e nós vamos encerrar com a fala dela. Mas é isso, irmãos. O papel da igreja é gigantesco, não é?
E o papel dos pais é maior. Silvana, Oi. uma coisa assim, a gente tem falado, realmente a gente tem essa opção de colocar em escolas que não são confessionais, escolas que são confessionais. Temos oportunidade de estar trilhando, andando nossos filhos. E eu sei que a responsabilidade não é da escola, né? E às vezes Não. as pessoas, ao longo do tempo, me perguntavam muito, mas a responsabilidade tem que ser dos pais. Mas aos 3 anos de idade, eu dobrei, quando o meu filho mais velho tinha 3 anos de idade, eu pedi isso ao Senhor. Coloquei ele na escola que não era confessional e eu comecei a entender que eu estava com muita dificuldade com ele aos 3 anos. E eu pedi isso ao Senhor, Senhor, o Senhor abrir as portas de escolas confessionais para os meus filhos. Eu também quero andar junto, eu vou depositar isso. E Deus sempre abriu portas, né? E eu falo assim que nós não somos perfeitos como os pais. Esse é um quadro de um pai assim maravilhoso, como você falou, que deveria ser. Só que a gente tem falhas, a gente não tem só a luta com os filhos, ensinar os filhos, a gente tem lutas externas, tem Tem. lutas internas, tem situações que você não consegue. E teve épocas que o meu marido trabalhava até 2 horas da manhã. Então, quando ele estava em casa dormindo, né, às vezes, era a hora que os meninos estavam na escola. E quando os meninos chegavam, era o momento que ele almoçava e já ia para o trabalho. Ele não tinha como. Sim. E eu também trabalhava o dia inteiro. E chegava em casa, tinha que arrumar a casa, tinha que fazer isso, fazer aquilo. E era muito difícil tapar as brechas. E olha como escola cristã foi, sim, presente de Deus na minha vida. Porque eles lutavam lá, assim, contra as mesmas coisas que as outras escolas. Por exemplo, tinha uma escola que teve um ano que teve um problema com um aluno com droga ali, né? Então, teve as mesmas lutas, só que a diferença é que você tem a parceria do professor. Sim. Eu sempre ia lá e eu tinha um momento de oração com eles, com a Sim. direção da escola, entendeu? Lá tinha cultos, lá tinha... Então, Ajuda. minha experiência, Tá. para mim foi um prazer, assim, ter andado com eles. O fato é, seja de uma escola, né, particular ou a gente tem a responsabilidade de acompanhar, né? Que Deus nos ajude, né? Né, Laís? Porque não é uma tarefa. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus? Pedir a Deus que nos ajude nessa tarefa difícil, né? E a gente, como igreja, precisa melhorar bastante isso. Eu falo isso porque eu estou cuidando da EBD, gente. Então, eu fico muito preocupada. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Mas a gente é imperfeito, Laís. A gente vai progressivamente. Marcharemos na coragem do Senhor, minha música preferida ultimamente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos pais dessa igreja e o exemplo que eles têm se esforçado para dar. Para quem não é pai como eu, não é mãe, nos ajuda também a ajudar como igreja a educar as nossas crianças. Nós agradecemos por elas, queremos o melhor para elas, queremos, Senhor Deus, toda a sua proteção e a sua instrução para nós, para a gente fazer o melhor para elas. É o nosso pedido e agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem é professor da EBD, pode vir aqui na frente um pouquinho? Rapidinho.
aquela que usou no atrás, né?